queridos, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos, professora Angélica do lado de cá, você aí do outro lado, estudando com toda a dedicação do universo, né? Sim, tudo direitinho aí, né? Cooperando aí para sua aprovação. Fique à vontade aqui no canal do Vale Concursos. Você está diante de uma dica, né? De um momento assim exclusivo para você, de forma totalmente free, né? Aqui de um conteúdo para GCM de Nova Serrana e também GCM de Sabará. Pois é, professora Angélica tá do lado de cá, você aí do outro lado. Vamos acompanhar aí, né, com muita precisão, com toda a dedicação do universo, com toda a disciplina, não é assim que nós temos de estudo, para que a gente consiga aí obter êxito, né, nos quesitos que nós vamos visualizar aqui agora, que são deliciosíssimos, isso mesmo. Eu falo que português, a gente não precisa de português só para uma prova de concurso público, né? Mas não briga comigo aí do outro lado, não, tá? Que você vai falar assim, pessoa, você tá doida? É lógico que a gente precisa de português só para uma prova de concurso público. Não, a gente não precisa de português só para uma prova de concurso público. Precisa de português para a vida. Assim, claro, né, que a nossa função do lado de cá agora e você aí do outro lado é absorver o conteúdo para quê? Para a gente poder marcar o X na alternativa correta, não é isso? Pois é. Só que a gente precisa de português ao longo de toda a nossa vida. Já imaginou você gatão bonitão aí do outro lado, vai fazer GCM de Nova Serrana ou Sabará, né? Tá aí, ó, todo gostosão aí do outro lado. E aí o que acontece? Na hora que vai lá falar pra mulher, né, ou pra namorado, sai nada que vale a pena. Socorro, Deus. É, sim, pois é. Às vezes você aí também, linda, maravilhosa, nossa, tá ali, né, cuidando do corpo e tudo mais. Aí quando vai lá abrir a boca para conversar, misericórdia, né? Pois é. O que acontece então? Nós temos tudo isso aí, né, esse rol aí de contexto. Então precisamos de português para a vida. E agora, com a função da nossa aprovação, é português aí para GCM de Sabará, para GCM de Nova Serrana. Estamos aqui, então, visualizando o conteúdo que a gente precisa para marcar o X na alternativa correta, né? Precisa revisar. Olha, você que está aí do outro lado, que ainda não adquiriu os produtos do Vale Concursos, com destino à sua aprovação, tanto na GCM de Sabará quanto na GCM de Nova Serrana, olha, é só você escanear a câmera do seu celular, né? Com a câmera do seu celular. Esse QR Code que se encontra aqui embaixo e adquirir todos os produtos que o Vale Concursos oferta para você, com destino à sua aprovação na GCM de Sabará ou também na GCM de Nova Serrana. Beleza? Combinado? Ótimo, excelente. Então vamos lá, então, porque já está aqui na tela para mim, para você, o tour, né? O primeiro item do tour que nós vamos fazer aqui, dentro de alguns pontos da análise sintática que vieram cobrando no conteúdo programático, tá? Nos conteúdos programáticos, tanto da GCM de Sabará quanto da GCM de Nova Serrana, beleza? Pois é. Então, olha o que nós temos aqui. Primeira coisa que aconteceu aí nos dois certames foi ter lá relacionado à análise sintática, né? A análise dos termos sintáticos da oração e do período. Então, nós vamos conversar aqui sobre os termos sintáticos, né? Algumas coisas dos termos sintáticos da oração, que às vezes pode trazer muita dúvida para você. Claro, é o que eu disse. Você vem aqui fazer o que visualizar, né? Somar conhecimento. Você já adquiriu o nosso produto, os nossos produtos, está ali estudando e vem aqui para fazer uma revisão. Eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui é dúvida para muitos de vocês que estão aí do outro lado. Beleza? Pois é, por exemplo, né? Quando nós falamos da análise dos termos sintáticos da oração, nós entendemos o seguinte: a oração ela tem termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Preste muita atenção. São os três termos que a oração tem: termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Nessa logística, né, desses três termos aí, nós temos várias subdivisões. Por exemplo, nos termos essenciais, que a gente entende que é a essência, a alma da oração, nós temos ali o que? O sujeito e o predicado, tá? E o sujeito nos traz várias classificações: sujeito simples, sujeito composto, sujeito agente, sujeito paciente, sujeito agente e paciente junto, sujeito explícito, tá vendo? Expresso. Aí a gente tem sujeito oculto, implícito, elíptico, desencial, né, que é uma classificação só. Sujeito indeterminado e sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, nós temos aí praticamente 9 tipos de sujeito. Agora, os que mais trazem problemas em provas são esses aqui. São esses que nós estamos visualizando aqui. Tá vendo? Que a gente vai ver aqui agora como conteúdo de aula muito bacana. Então, preste atenção, olha só. O que difere o sujeito oculto,
também é chamado de implícito, elíptico, desinencial, né? Do sujeito indeterminado e também do sujeito inexistente. O que que difere aqui esses três sujeitos, tornando esses três sujeitos aqui uma dinamitezinha de prova, né? O que que nós vamos entender aqui da diferença entre eles? Então, vamos associar. Olha só, nós temos sujeito oculto. Primeira coisa, tanto quando o sujeito é oculto, né? Quando ele é sujeito indeterminado e também sujeito inexistente ou oração sem sujeito, nós precisamos entender o seguinte: nessas três situações, não há sujeito visível para a gente em contexto. Então, o que a gente está vendo ali chama-se predicado. Tá vendo como é que é? Pois é. Não há sujeito visível para a gente. O que nós vamos visualizar ali chama-se predicado. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, é isso que a gente tem que entender. Tá? Então, nós estamos ali diante do predicado. Beleza, o sujeito não está visível, tá? O que que ele é, então? Oculto, indeterminado ou ele não existe? Vamos ver, então, o que que acontece aqui. Quando o sujeito é oculto, ele brinca de pique-esconde com a gente ali dentro do contexto. Então, quando ele é oculto, o que ele vai fazer? Ele vai brincar de pique-esconde com a gente. Você vai achar o bonitinho do sujeito oculto ali escondido atrás do verbo. Tá vendo como é que é? Então, você vai perguntar para o verbo, porque é assim que a gente faz para achar o sujeito, né? A gente vai perguntar para o verbo e lá escondido atrás do verbo eu vou achar ou o pronome eu, ou o pronome tu, ou o pronome ele, ou nós, ou vós. Somente um desses. Eles não entram aqui. Então, eu vou fazer pergunta para o verbo, eu vou perguntar para o verbo para achar o sujeito e vou achar escondido lá atrás dele. Eu, tu, ele, nós ou vós. Beleza, vamos ver o exemplo. Olha, viajarei amanhã. Aí eu pergunto assim, ó, quem é que viajarei? Ao meu ponto de interrogação, né? Bonitinho, feiozinho aí, né? Vamos lá, pronto. Quem é que viajarei? Ponto de interrogação. Eu. Achei o sujeito eu escondido atrás do verbo. Ótimo. O sujeito é o quê? Oculto, implícito, elíptico, desinencial. Tá vendo como é que é? Beleza. Tá, ok. Então, visualize isso. Ele brinca de pique-esconde com a gente, escondido atrás do verbo. Você vai achar lá atrás do verbo uma dessas pessoas. Eu, tu, ele, nós ou vós. Beleza? Ok. Por que que eu falo que quando a gente que o pronome eles não entra aqui na classificação do sujeito oculto? Pelo seguinte, porque olha o próximo sujeito que nós vamos estudar, sujeito indeterminado. Diferente do sujeito oculto, no sujeito indeterminado, eu não sei quem é que pratica a ação. Por isso que quando eu acho escondido atrás do verbo, é o primeiro detalhe, né? Eu acho escondido atrás do verbo o pronome eles, olha só. Eu estou ali achando escondido atrás do verbo o pronome eles. Eu posso não saber quem são todos eles. Então, é por isso que, quando escondido atrás do verbo ali, brincando de pique-esconde comigo, né? Com você lá na prova, eu acho o pronome eles escondido atrás do verbo. Não tem sujeito visível dentro do contexto, não. Aí, escondido atrás do verbo, eu encontro o pronome eles. Olha o verbo aqui, ó, atropelaram. Aí eu pergunto pro verbo, né? Quem é que atropelaram? Nossa, Deus, a minha bolinha aqui ficou delícia, né? Ridícula, mas tudo bem. Quem é que atropelaram? Olha só. Aí eu tenho como resposta o quê? Eu tenho como resposta ali, ó. Eles atropelaram o policial, né? Eu pergunto, quem é que atropelaram? Aí eu tenho como resposta, eles. Eles quem? Ah, não sei quem são todos eles, não. Beleza. Por essa razão, por esse motivo, de nós não sabermos quem são todos eles, tá? O sujeito aqui se torna indeterminado. Então, o primeiro macete do sujeito indeterminado é o verbo não tendo sujeito visível, tá? O verbo se encontrar na terceira pessoa do plural, que é o que a gente sempre decora, né? O que a gente sempre memoriza. Beleza. Português aqui agora para GCM de Sabará e também GCM de Nova Serrana. Então, você que está chegando agora, fico com muita vontade aqui, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro aqui, onde nós iniciamos há poucos minutos, né? Aí o nosso encontro muito importante para a sua aprovação, beleza? Pois é. Agora, olha só. O segundo caso, o segundo exemplo, a segunda situação do sujeito indeterminado é quando eu tenho, igual aqui, olha, verbo mais o sim, olha só aqui.
Sendo que o verbo obrigatoriamente aqui, ó, junto do se, o verbo obrigatoriamente aqui tem que estar no singular. Olha o que eu tô falando. E depois do se aqui, ó, a setinha para cá, tem que acontecer uma preposição, olha só, ou um advérbio. Olha aí, bonitinho, tá vendo? A palavra bem é um advérbio de modo e a palavra de é uma preposição. Então preste atenção. Toda vez que eu tenho o verbo obrigatoriamente no singular mais o se, e depois do se acontece uma preposição ou um advérbio, eu tenho ali no verbo mais o se o quê? Um sujeito indeterminado. Beleza? Ótimo. E aí, professora, como é que eu vou classificar esse se que acontece aqui, junto ali do verbo, formando o sujeito indeterminado? Índice de indeterminação do sujeito. Essa partícula si que você está vendo aí junto do verbo, que forma o sujeito indeterminado, tem como nome índice de indeterminação do sujeito. Combinado? Combinado, professor. Então tá ótimo. Vamos lá então agora, presta atenção. O que é o sujeito inexistente? Agora, é um sujeito também que ele não existe, né? O sujeito oculto e o indeterminado, eles brincam de pique-esconde ali, né? Não existe visível e tá brincando de pique-esconde comigo, com você. Agora, o sujeito inexistente, ele não existe de jeito nenhum, tá? Ele não acontece na oração, né? Por isso que a gente fala que é uma oração sem sujeito, porque ele não existe, ele não acontece de jeito nenhum. Aí a gente tem situações que nos comprovem isso. Olha só, por exemplo, primeiro caso aqui, ó, quando eu tenho o verbo haver com sentido de existir, eu tenho uma situação de um sujeito inexistente, tá vendo? Eu tenho o verbo ser, fazer, passar, estar, com um advérbio aqui logo depois dele. Eu tenho uma situação de um sujeito inexistente, tá vendo? Quando eu tenho verbos que exprimem fenômenos da natureza, eu tenho uma outra, no sentido real, eu tenho uma outra situação de sujeito inexistente, tá vendo? Olha aí o outro caso. Verbo bastar ou chegar, vindo aí, né, seguido de uma preposição em contextos exclamativos. Outro caso de sujeito inexistente. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, que fique muito visto isso pra gente, né? Que fique muito bem claro isso pra gente, tá? Então, esses três sujeitos são sujeitos de particularidade de prova. E você que tá aí do outro lado, não é possível que você vai errar um negócio desse, né? Eu vou até, ó, então até de, ó, sair correndo aqui e voltar. Por quê? Não é possível que você vai errar esse negócio da prova, né? Tá bonitinho para você aqui as principais situações, né? A possibilidade ali de uma situação caótica, que não é caótica mais, porque agora você já sabe, né? Uma situação caótica de prova, tá vendo? Então, olha só que delícia da gente entender, né? Beleza, agora a gente continua pelo seguinte, ó. A gente tem aqui agora, eu repeti aqui o slide, né? A gente tem aqui agora uma outra situação que é a seguinte, tá? A situação dos complementos verbais. É uma outra situação que acontece, tá? Dos termos da oração, que é muito importante visualizarmos em condição de prova, viu? Pois é, é uma situação muito bacana aqui da gente poder visualizar. Está lá dentro dos termos integrantes da oração, tá vendo? Tá lá dentro dos termos integrantes, bonitinho lá para a gente poder entender, tá? Bonitinho para a gente poder entender lá. Termos integrantes da oração. Então, os complementos verbais, eles estão lá nos termos integrantes para a gente poder compreender direitinho. Então, vamos lá. Bom, sabemos então nesses complementos verbais, né, que nós temos aqui dois tipos de complementos verbais. Quais são eles, professora Angélica? Objeto direto, olhem, né? E também o objeto indireto. São os dois complementos verbais que nós conhecemos, né? Que nós sabemos que existe, tá? Beleza, então. Aí o que eu quero dizer para vocês? Seguinte, o objeto direto, a gente entende o seguinte relacionado a ele, tá? Que ele é aquele complemento de um verbo transitivo direto. Olha a prof escrevendo aqui com o mouse para você. Então, o objeto direto, né? Ele completa o quê? Um verbo transitivo direto. Olha só. Então, se eu tenho o verbo transitivo direto dentro do contexto, eu tenho um objeto direto ali dentro, tá? Então, vamos entender o seguinte. O que é um verbo transitivo direto?
é aquele verbo onde eu paro nele, pergunto o que ou quem para o que vem pela frente ali depois dele e tenho resposta. Geralmente sem uma preposição. Geralmente, não é sempre. Porque nós vamos estudar todos os objetos diretos aqui agora. Por exemplo, olha, eu venho aqui, as fábricas poluem o ar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, achar o verbo. Beleza, tá, poluem. Achei, professora Angélica. Beleza, o verbo tá aqui. Aham, tá. Vamos no outro exemplo. Silvia olhou-se ao espelho. Cadê o verbo? Olhou. Judas traiu a Cristo. Cadê o verbo? Traiu. Olha só, tá vendo? Os lucros ninguém os viu. Cadê o verbo? Viu. Olha aí. Sonhei um sonho horrível. Cadê o verbo? Sonhei. Beleza. Agora eu pergunto, olha. Poluem, volto lá no exemplo de número 1. As fábricas poluem o quê? Olha aí a minha pergunta. Poluem o quê? Aí eu tenho resposta. Poluem o ar. Olha aí. Então eu paro no verbo, tá vendo? Pergunto o que ou quem e tenho resposta. Essa minha resposta é o quê? Um objeto direto. Esse objeto direto aí é o mais básico que existe na face da Terra. Tá? É esse objeto direto que você tá vendo aqui, né? O de número 1. É o mais básico que existe na face da Terra. Tá? O basicão aí tá aqui. Tá vendo como é que é? Beleza. Agora, a segunda situação de um objeto direto é a seguinte. Eu visualizo ali, olha só, um pronome oblíquo, olha aí, com função de um objeto direto. Olha aí. Silvia olhou quem? Olha a pergunta que eu faço. Silvia olhou quem? Quando eu paro no verbo, pergunto o quê? Ou pergunto quem? E tenho resposta, essa resposta é um objeto direto. Então eu paro e pergunto, Silvia olhou quem? Olhou-se. Uai, professora, esse se aí pode ser um objeto direto? Pode. Sabe por quê? Porque ele determina o quê? Que eu tenho ali a expressão ela mesma. Silvia olhou ela mesma. Olha só o que eu tenho aqui, tá vendo? Então, quando eu falo que Silvia olhou ela mesma, representada, né? Representado ali pelo pronome se, eu tenho o quê? Eu tenho um objeto direto. Tá vendo como é que é? Delícia da gente poder entender demais da conta. Não é assim? Ótimo. Agora é o seguinte: Judas traiu a Cristo. Olha uma pegadinha de prova. Por que a gente fala que geralmente, tá? O complemento verbal chamado de objeto direto, né? Ele é um complemento que vem sem preposição. Geralmente, não sempre. Por que a gente não fala que sempre o objeto direto tem que vir sem preposição? Porque olha aqui o exemplo de número 3. Olha aqui. Judas traiu quem? Olha a pergunta. Porque quem trai, trai alguém. Judas traiu quem? Quem? Aí eu tenho resposta. Sabe qual é a resposta? A Cristo. Ué, professora Angélica, mas esse a aqui, ó, é uma preposição, professora. E aí, o verbo vai continuar sendo transitivo direto? Vai. Vai. Ué, professora, mas quando depois do verbo eu tenho um complemento com preposição, o verbo tem que ser transitivo indireto, não? Não. Por quê? Nesse caso aqui, olha só, eu não coloco a classificação do verbo de acordo com o que vem depois dele, não. Nesse caso aqui, em nenhum outro caso. Eu não tenho que olhar primeiro o complemento do verbo para depois eu olhar a pergunta que eu vou fazer do verbo para o complemento, não é? Eu tenho que ler o contexto até o verbo. E ali no verbo, eu montar a pergunta para frente. Porque se eu olhar para o verbo, olhar para o complemento dele, às vezes eu posso errar, pai, a classificação do verbo. Igual aqui. Judas traiu a Cristo. Aí eu vejo, traiu a Cristo. Aí eu pergunto assim, olha, traiu a quem? Olha o que que Xurex e Fionas fazem, olha. Traiu a quem? E a pergunta não é a quem. Porque quem trai, trai alguém. Olha só, vou sair e vou voltar porque você precisa entender isso aqui, tá vendo? Então, o que acontece? Judas traiu quem? Olha só, eu corri e voltei, tá vendo? Olha aí, Judas traiu quem? A pergunta é essa. A Cristo. Ah, professora, e aí? O que eu tenho aqui então? Você tem um verbo transitivo direto, do mesmo jeito. Só que o complemento verbal ali, ele se chama objeto direto preposicionado. Professora, misericórdia. Para que isso, professora? Para evitar
ambiguidade, para evitar duplo sentido. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, o que acontece? Para saber certinho quem é que está traindo quem. Tá vendo? Por isso que existe o objeto direto preposicionado, para ficar bem nítido que ele é o complemento do verbo, o objeto direto, e lá tem o sujeito, lá em outro lugar tem o sujeito. Tá vendo como é que funciona? É simples dessa forma aí da gente poder associar. Beleza? Ótimo. Agora é o seguinte, mais um conteúdo bacana aqui para nós. Mais um tipo de objeto direto. Presta atenção. Os lucros ninguém os viu. Olha o que a gente tem aqui. Os lucros, vírgula, ninguém os viu. Olha o que nós temos aqui, preste muita atenção. Eu tenho aqui o verbo, viu? Aí eu pergunto, viu o quê? Né? É porque eu tenho o sujeito. O sujeito ali é a palavra ninguém, né? É um sujeito simples. Beleza, você tá ligado, né? Que quando eu tenho um pronome indefinido, tudo, nada, alguém, ninguém, exercendo a função de sujeito, o sujeito tem que ser simples. Você tá ligado, ligada nisso aí, né? Beleza. Então, vamos lá então. Ninguém, sujeito simples, ninguém viu. Viu o quê? Os lucros, professora Angélica. Beleza. Olha aqui os lucros, olha. Olha aqui, opa. Olha aqui os lucros acontecendo ali, para te mostrar que os lucros aqui é o objeto direto bonitinho, né? Ninguém viu o quê? Os lucros. Olha aí, beleza. Só que a questão aqui não é esse objeto direto aqui agora. A questão é esse objeto direto aqui, olha só. Olha aí, acontecendo em forma de um pronome oblíquo. Sabe qual que é o nome desse objeto aqui, direto? Ele tem o nome de objeto direto pleonástico. Professora misericórdia, vai fugir, como diz o Denner, vai fugir, fugiu, né? É um negócio assim, não é isso? Socorro, Deus. O Denner que brinca assim, vai fugir, fugiu, né? Um negócio assim. Pois é, o que acontece? Olha só o que acontece aqui, tá? Não foge não, volta para cá. O que é o objeto direto classificado como pleonástico? Primeira coisa, só tem objeto direto pleonástico dentro de contextos, tá? Em que o objeto direto, igual a gente viu aqui, ó, o objeto direto comum já apareceu visível anteriormente. Por quê? Porque o objeto direto pleonástico, que é esse aqui, ó, que eu tô colocando um quadradinho da moda do meu nariz aqui, mas tudo bem? Olha aí, ó, pronto. O objeto direto pleonástico, ele tem que acontecer em forma de um pronome oblíquo, porque ele repete em forma de um pronome oblíquo o objeto direto comum que já foi visto antes. Olha ali, os lucros, ninguém os viu, olha só. Então, ninguém viu o quê? Ninguém viu os lucros, ou seja, ninguém os viu. Detalhe, se você quer saber, ter certeza de que aquele pronome oblíquo que você está vendo ali exerce a função, tá? Exerce a função de objeto direto pleonástico, sabe o que você vai fazer? Você vai tirar o pronome oblíquo da jogada e vai ver que o contexto tem sentido. Olha, ninguém viu os lucros. Tá vendo? Então, esse pronome oblíquo aí, ele tem função de objeto direto pleonástico, por quê? Porque ele, o abençoado bonitinho ali, né? O que acontece com ele? Ele só está repetindo. O pleonasmo não repete? Pois é, olha aí o pronome oblíquo nessa função. Tá vendo? Amém nós todos, né? Amém. Bora lá então. Sonhei um sonho horrível. Olha o que a gente tem aqui bonitinho para a gente poder entender. Sonhei um sonho horrível. Qual que é o objeto direto que a gente vai visualizar aqui agora? O objeto direto chamado de objeto direto cognato. Professora Angélica Misericórdia, o que é o objeto direto cognato, professora? Vamos lá, tranquilo demais, uai. O objeto direto cognato é aquele objeto direto que, presta atenção, que dentro dele aqui tem uma palavra só uma, tá? Uma palavra, que tem o mesmo radical do verbo. Olha aí, o radical não é que a palavra, aquela parte invariável? Então, olha aí, o radical do verbo é sonhe, né? Olha aí, eu vou até desmanchar aqui que eu fiz uma cagada danada, né? O radical do verbo aqui, olha, é sonhe. Olha só, até o H, tá vendo? Olha aí. Aí aqui, dentro do objeto direto, eu acho uma palavra que tem o mesmo radical do verbo. Tá vendo como é que é? Então, ali no objeto direto todo, eu tenho ele como objeto direto cognato.
Tá vendo? Olha que delícia, tá vendo? E aí você ia para a prova, né? Porque às vezes você nem olhou para isso aí, né? Você ia para a prova assim, nossa, eu já sei objeto direto, qual é sorteado, né? Pois é, tá vendo? Você quer fazer GCM de Sabará, GCM de Nova Serrana, não pode ir para a sua prova, tá? Esquecendo isso aqui. Sem visualizar isso aqui, porque pode ser uma possibilidade de prova para você. Até no conteúdo de regência, né? É o conteúdo aqui dos complementos verbais, mas trata verbo e complemento respectivo. Isso aqui também entra no campo da regência. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Não vamos fazer errado para na hora da prova de jeito nenhum, não. Beleza? Nós estamos aqui para quê? Para somar conhecimento. E o Vale Concursos, graças a Deus, se tornou especialista em concursos de guardas. Então, a gente vem aqui com propriedade trazer conhecimento e conteúdo para você, beleza? Pois é, lembrando, se você ainda não adquiriu todos os produtos que o Vale Concursos tem, com destino aí à sua aprovação na GCM de Sabará ou a sua aprovação na GCM de Nova Serrana, você vai escanear com a câmera do seu celular esse QR Code que você tá vendo aqui, ó, e vai adquirir aí um dos nossos produtos, beleza? Aquilo que ainda tá faltando para você adquirir, detalhe, né? É muito bom saber que você está aí, acompanha com a gente o nosso conteúdo. Quero te fazer um convite. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva, aperte o sininho das notificações. Eu falo que o primeiro passo, tá? Para sua aprovação é isso. Você inscrever no nosso canal e apertar o sininho das notificações. Aí sim, você já tá meio caminho, né? Aí já aprovado. Meio caminho aí da aprovação, né? Mas tá no caminho da aprovação. Então, olha só. Inscreva no nosso canal, aperte o sininho das notificações, tá? Nós temos aulas aqui semanalmente para te ajudar com o destino na sua aprovação, tanto na GCM de Sabará quanto na GCM de Nova Serrana, beleza? Isso aí, agora a gente, vamos lá, vamos associar direitinho. Olha o que nós temos aqui. Objeto indireto agora. Vamos lá. Detalhe, tá? Olha o que eu quero concluir aqui com relação ao complemento verbal, objeto direto, que nós acabamos de ver aqui. Olha o que eu quero concluir. Quero concluir aqui o seguinte, olha. O verbo transitivo direto aqui, independente, tá? De quantos objetos diretos você visualizou, olha aqui a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de objeto direto. Independente de como é classificado o objeto direto. Se ele é um objeto direto comum, né? Beleza? Se ele é cognato, se ele é pleonástico, ou se ele é preposicionado, ou se ele é comum. O verbo não muda de classificação. O verbo é simplesmente transitivo direto, tá? O verbo é simplesmente verbo transitivo direto, beleza? Agora, o objeto direto, o complemento verbal chamado de objeto direto, é que muda ali de classificação, tá? Beleza, então. Agora é o seguinte, vamos para o próximo complemento verbal, que é o objeto indireto. Agora nós estamos diante de um objeto indireto. Objetos indiretos completam, olha aí, verbos transitivos indiretos. Olha só. Então, o VTI, né, tá ali, o verbo transitivo indireto, e o complemento dele é o quê? Um objeto indireto. Olha só. Tá vendo? Então, vamos lá. Todo verbo transitivo indireto, né, tá ali bonitinho, exigindo como complemento dele o quê? O objeto indireto. O que é o objeto indireto? É aquele complemento do verbo transitivo indireto que tem obrigação de acontecer o quê? Seguido, ou melhor, introduzido por uma preposição. Obrigatoriamente. Então, é assim, ó, você vai parar no verbo, fazer uma pergunta com preposição para o complemento e a mesma preposição tem que estar ali introduzindo o complemento verbal daquele verbo ali, chamado de objeto indireto. Então, vamos lá, então. Presta atenção. Nunca, cadê o verbo? Desobedeci. Esse é o verbo, ó. Beleza, tá? No exemplo de número 7, onde está o verbo? Rogo. Olha aí. No exemplo de número 8, onde está o verbo, né? Importa. Olha aqui, beleza. Agora eu vou parar no verbo e perguntar para o complemento. Olha, desobedeci a quem? Porque quando você estuda regência, você sabe que o verbo obedecer e desobedecer, todos os dois, exigem preposição a depois deles, tá? Então, cuidado. Quem obedece ou desobedece, você não sabe, já fica sabendo que às vezes você praticou essas ações erradas a vida inteira, né? Tudo sem a preposição a, né? Pois é, se você tá desobedecendo ou obedecendo sem a preposição a depois, você não tá fazendo nem uma coisa nem outra, tá? Então, vamos lá.
Porque quem obedece ou desobedece no sentido real da situação, obedece ou desobedece a alguém ou a alguma coisa, tá? Então, olha só, nunca desobedeci, então, a quem? A que? Perceba que eu parei, perguntei com preposição, olha aqui, e a mesma aconteceu aqui na resposta. É diferente lá de cima do objeto direto preposicionado, porque aqui no 3, olha, Judas traiu a Cristo. Quem trai, trai alguém. É traiu quem? Aqui no traiu, eu não perguntei com preposição no exemplo 3, eu perguntei traiu quem? Tá vendo? Por isso que eu tô te falando que o a Cristo aqui é um objeto direto preposicionado. Agora, aqui embaixo, não. Nunca desobedeci a quem? Parei no verbo, perguntei com preposição, a mesma está na resposta. Eu tenho ali na resposta o quê? Um objeto indireto, tá vendo? Traiu a, ou melhor, desobedeceu a quem? A meu pai. Desobedeci a quem? A meu pai. A quem? A meu pai. Tá vendo? Perguntei com preposição, parei no verbo, perguntei com preposição, a mesma está na resposta. Beleza? Beleza. Amém? Amém. Agora vamos lá. Rogo-lhe que fique. Uma particularidade, assim como acontece no objeto direto, também acontece aqui no objeto indireto. Há uma particularidade onde, às vezes, o objeto ali, né, indireto, vai acontecer em forma de um pronome. Olha aí. Rogo a quem? Rogo-lhe. Ou seja, rogo a ele ou a ela que fique. Olha aí, tá vendo? Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso aqui, olha. Às vezes, o objeto indireto, a pessoa já até engasgar, tanto fala correndo. Às vezes, o objeto indireto vai acontecer em forma de um pronome. Não vai deixar de ser objeto indireto de jeito nenhum. Só que ele acontece em forma de um pronome. Tá vendo? Então, é rogo-lhe. Rogo a quem? Eu vou perguntar a mesma coisa. Rogo a quem? Rogo a ele ou a ela. Então, preste atenção. Toda vez que você visualizar essa situação aqui, ó, do pronome lhe, tá? Do pronome lhe, acontecendo do lado do verbo ali, esse pronome lhe tem que ser objeto indireto, de olho bem aberto, lá na hora da prova. Fechou? Beleza, para gabaritar a questão. Agora é o seguinte, do mesmo jeito que existe o objeto direto pleonástico, existe também o objeto indireto pleonástico. É aquele objeto, né? Acontece em forma de um pronome oblíquo que repete o outro objeto tradicional que já foi visto antes. Então, vamos lá. Pouco me importa a opinião dele. Importa a quem? Olha a pergunta que eu faço. Importa a quem? A mim. Olha aí. Beleza. Aqui eu tenho o objeto indireto comum. Olha só. A mim. Importa a quem? A mim. Beleza. Ok. Agora é o seguinte. Preste atenção que aqui na frente eu tive o pronome me. E o pronome me que eu estou vendo aqui, ele repete esse a mim aqui, ó. Olha só. Então, ali no pronome me, eu tive um objeto indireto pleonástico. Vamos selar essa ideia de uma vez. Quando eu tenho objeto direto ou indireto pleonástico, como é que eles acontecem? Em forma de pronome oblíquo. Fazendo o quê? Repetindo o outro objeto que já foi visto antes. E para fechar, eu entendo o quê? Se eu tirar esse pleonástico da parada, o contexto não tem sentido. Ou melhor, o contexto não fica sem sentido. O contexto não fica sem sentido se eu tirar esse objeto pleonástico da parada. Beleza? Ótimo. Então é isso, olha só. Visualizamos termos sintáticos, visualizamos coisas muito importantes. Acredito que o conteúdo de hoje foi excelente para você. Ah, professora Angélica, me dá questões disso aí. O que você vai fazer? Adquirir o nosso pacote de simulados. Pois é. Vai praticar questões aí, tá? Adquira o nosso pacote de simulados. São simulações da prova, né? Tá lá bonitinho para você poder praticar, para você visualizar ali o conteúdo com muita praticidade, tá? Vamos lá, né? Não vão perder oportunidade, não. A professora Angélica vai deixar você adquirir o pacote simulado, resolver todas as questões direitinho ali, para você poder testar seus conhecimentos, beleza? Não muda isso aqui em cenário de prova, tá? O que você aprendeu aqui, revisou aqui hoje, é aplicado da mesma forma em cenário de prova para você, e é isso. Continue com foco, continue com determinação, não desista de jeito nenhum do seu objetivo, tá? Porque é isso aí, uma hora com fé em Deus dá tudo certo e a gente vira um guarda civil municipal aí, né? De
Sabará ou também de Nova Serrana, viu? Ó, beijo no seu coração e a Prof volta em breve com mais conteúdo de muita qualidade como esse de hoje para você, tá bom? Tchau, tchau, viu? Um grande abraço da Prof para você. Até mais. Fui.